Glória a Deus, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um, amém. Então, como o Bill já me pré-apresentou aqui, meu nome é Francisco Júnior, sou casado com a Juliana. Hoje nós estamos completando 12 anos de casados, glória a Deus, uma vitória, né? 12 é um número profético. E nós temos 2 filhos, o Cauã de 9 anos, o Gregory de 8. Hoje eu sou ministro da igreja de Capivari, de Baixo. Nós somos responsáveis pela base de edificação de lá, que é a base de ensino. Eu e ela, nós somos responsáveis por essa base. Profissionalmente, hoje eu trabalho como coordenador comercial da Cantinho Salgados, que é uma indústria de salgados que atende todo o litoral de Santa Catarina e a Serra, onde o Fernando e a Thaís são sócios também desta empresa. Como o Bill falou, hoje eu tenho passado algumas palestras em alguns lugares para empresários, para equipe de vendas. Hoje eu tenho 2 palestras que eu falo com muita, vamos dizer assim, autoridade, porque nós temos tido algum resultado com isso. Hoje eu costumo dizer que eu não sou um vendedor de palco, porque vendedor de palco é aquele que só sabe vender o curso dele, não sabe vender mais nada. Nunca vendeu nada e quer ensinar as pessoas a venderem. Então hoje eu sou um vendedor de prática, a gente sai para a rua, a gente está a campo, em 2 anos e meio nós dobramos o faturamento da empresa, dobramos a equipe de vendas, né? Então hoje nós temos prática, nós temos autoridade naquilo que a gente tem falado. E hoje as minhas palestras estão baseadas em 2 eixos, que é o sucesso em vendas e passos fundamentais para o sucesso. Por que essas 2 palavras? Por que essas 2 palestras? Porque elas falam muito comigo, são coisas que eu vivenciei, que eu testei e funcionaram. Mas uma das coisas que eu queria dizer para você é que depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, virou uma chave dentro do meu coração. E essa chave, ela trouxe na minha vida alguns resultados que eu não tinha antes. Depois que eu me converti, eu passei de um péssimo aluno que rodou 2 anos na 6ª série, eu passei a ser um dos melhores alunos da sala. Depois que eu me converti, eu passei a ser do funcionário que matava serviço para um dos profissionais mais bem pagos de todas as empresas que eu passei depois daquela época. Eu me converti, eu tinha 15 anos. De todas as empresas que eu passei, eu sempre participei dos maiores salários. Eu era da área técnica, eu ganhava o dobro de uma pessoa que tinha a mesma função que eu. Fui para outra área também, eu ganhava geralmente o melhor salário daquela outra empresa. E assim tem acontecido, graças a Deus, até hoje, né? Quando não é o melhor, é um dos melhores salários. Por quê? E eu costumo perguntar para as pessoas, será que depois que essa chave, depois dos meus 15 anos, será que foi tudo coincidência eu também ter os melhores resultados das empresas que eu passei? Ou algo aconteceu na minha vida? Hoje eu quero compartilhar com você o que aconteceu comigo, o que aconteceu no meu coração, que também virou de um funcionário matão de serviço, eu comecei a ser valorizado pelas empresas que eu passei. Hoje eu quero mostrar para você aquilo que Cristo fez na minha vida, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, para que o mesmo aconteça com você. Quantos aqui querem ser edificados por essa palavra hoje? Amém? Quem não quer pode, né, não precisa perder tempo, vai lá ver o Fantástico, né, que senão tu vai perder tempo hoje aqui. Mas se tu veio aqui realmente para sair diferente, se você veio neste lugar para sair daqui transformado, você está no lugar certo. Porque algumas semanas Deus trouxe uma palavra que eu já tinha pregado lá em 2009, estava falando com o Bill. Em 2009 eu tinha pregado essa palavra, hoje Deus trouxe novos exemplos, mas Deus falou ao meu coração, a próxima vez que tu pregar, tu vai pregar esta palavra. E eu senti que era essa oportunidade aqui. A oportunidade era aqui para me trazer essa palavra, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo estava querendo falar com vidas aqui nessa noite, amém? E Deus quer falar algo poderoso no seu coração. E antes de eu falar um pouco sobre como que essa chave virou na minha vida, porque se você for lá na minha igreja, tem pessoas de igreja há tanto tempo quanto eu. Tem pessoas que têm 20 anos na fé como eu, mas elas não fazem e não têm as experiências que eu tenho tido. Elas não passam por situações que eu comecei a passar, e elas têm o mesmo tempo de igreja como eu. Então isso mostra que não é só vir na igreja. A nossa transformação, os nossos resultados não vão acontecer só pelo fato de vir na igreja. E é por isso que hoje eu vou falar para vocês sobre 4 formas de ter intimidade com Deus. Diga para quem está ao seu lado, 4 formas de ter intimidade com Deus. Então existem 4 formas de você ter intimidade com Deus. E porque eu entendi isso e eu comecei a vivenciar isso na minha vida, virou uma chave no meu coração. Eu era uma das pessoas que mais brigava na escola. Eu brigava quase todo dia, brigava de violência física mesmo, discutia.
Depois que eu me converti, eu passei a ser aquele que pacificava a equipe nas empresas. Eu passei a ser aquele que as pessoas disseram assim: Júnior, na empresa anterior que eu trabalhei, ele disse assim: Júnior, depois que tu entrou nessa empresa, aquele grupo não é mais o mesmo. A equipe era desunida, as pessoas tomavam café um querendo o mal do outro. Hoje todo mundo é unido, todo mundo vive em harmonia. Então eu passei do encrenqueiro para aquele que estava trazendo harmonia para os ambientes. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer no nosso coração. Deus não quer trazer para você uma vida de religiosidade, que você vai todos os domingos no local, canta, adora e sai de lá a mesma pessoa. Não, Deus quer virar uma chave no seu coração também. Deus quer virar algo dentro de você que você vai transformar vidas também. Assim como o Bill está testemunhando aqui hoje, pode ser alguém testemunhando sobre algo que você foi usado para fazer na vida de alguém. Amém? Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você entenda que existe um ciclo de crescimento eficaz. Repita comigo: ciclo de crescimento eficaz. Por que você precisa entender sobre isso? Porque senão você vai gostar da palavra, você vai se esbaldar com esta palavra, você vai se emocionar com esta palavra, mas na segunda-feira você vai se tornar a mesma pessoa. Se você não entender que existe um ciclo de crescimento, você vai ficar sempre a mesma pessoa. Você vai ficar 30 anos dentro dessa igreja e você vai ter os mesmos resultados que você tem hoje. Você vai fazer da mesma forma com que você faz hoje. Nada vai mudar. Por quê? Porque você não passou do ciclo do crescimento. Então o ciclo do crescimento ele começa com 2 I: incompetente e inconsciente. O que significa incompetente e inconsciente? Eu não sei o que eu devo fazer, por isso que eu sou incompetente, inconsciente, e eu não sei fazer, ou seja, eu não sei o que deve ser feito, então eu sou inconsciente, certo? E eu não sei como fazer, e por isso que eu sou incompetente. E nessa noite você vai sair daqui com o segundo nível. Qual é o segundo nível? Competente, consciente e incompetente. Ou seja, você vai sair daqui sabendo o que deve fazer, mas não vai ter a habilidade de fazer. Você não vai saber, você não vai ter o jeito de como fazer. Alguém aqui nada mais de 1 quilômetro? Quem aqui nada mais de 1 quilômetro? Por que eu vou perguntar mais de 1 quilômetro? Porque quem nada 30 metros, às vezes acha que sabe nadar. Quando eu entrei na natação, eu achei que eu sabia nadar. Aí eu sei que eu sei nadar 30 metros, 40 metros. Quem sabe nadar mesmo, nada 1,5 km, 2 km e não cansa. Alguém aqui nada mais de 1 quilômetro? Não? Alguém aqui, vamos lá. Alguém que joga tênis? Um esporte aí que você faz muito bem. Vamos lá. Ciclismo. Você faz ciclismo, você anda quantos quilômetros? 70, 80 quilômetros. Então é um nível alto para aquilo que ele faz. Hoje eu ando de bicicleta 4 quilômetros, 5 quilômetros, do serviço até em casa. Então ele tem um alto nível. E eu te pergunto, tu aprendeu tu criou resistência lendo um livro? Não? Tu aprendeu com alguém o que tu deveria fazer, os equipamentos que tu deveria utilizar, e aí tu começou a praticar. Talvez se tu andou 70 quilômetros na primeira vez, tu chegou em casa detonado. Eu acho que tu não conseguiu 70 quilômetros. Não, né? Não, mas para chegar nos 70 quilômetros, ele entendeu o que ele deveria fazer, ou seja, ele se tornou consciente, e aí ele começou a praticar para se tornar competente. Porque o fato de você saber não significa que você sabe fazer. Eu conheço pessoas que se tu falar para ela de qualquer assunto, ela te dá aula, mas nos resultados dela ela não aplica nada daquilo que ela sabe. Eu conheço pessoas que se tu for falar de venda com ela te dá aula de como vender, aí tu bota ela para vender, ela vende menos do que todo mundo. Por quê? Porque ela é consciente, mas ela é incompetente, ela não sabe fazer. Das duas uma, tá? Ou ela não faz porque não acredita naquilo que ela sabe, ou ela não faz porque não tem vontade, tem preguiça de fazer. Amém? Então por quê? Porque essa pessoa ela é consciente e incompetente. Tem uma frase muito interessante de André Ortiz que diz assim: conhecimento sem prática é obesidade mental. Conhecimento sem prática é obesidade mental. O que é obesidade? Uma pessoa obesa. Ela está cheia de energia acumulada no corpo dela, por isso que ela é obesa, porém ela não transformou aquilo em músculo. Então está cheio de energia que não foi gasta, que não foi utilizada. Alguém com muito conhecimento é um obeso mental. Ele está cheio de conhecimento, mas ele não usa aquele conhecimento para transformar em resultados, em músculos, em algo que beneficie as pessoas. Então hoje o que a nação mais tem são obesos mentais, sabem de tudo, te dão aula, tu vai falar, ela te dá aula, mas se tu vai ver o resultado que ela tem,
ela não tem resultado nenhum. Quando eu vou entrevistar alguém para vendas, eu pergunto, qual é o resultado que tu tem lá na empresa que tu tem hoje? Porque se eu perguntar para ele, vai dizer, se tu é um ótimo vendedor, eu sou um excelente vendedor. Então me diz o teu melhor resultado. E se o resultado dela realmente me surpreender, aí eu contrato. Se o resultado dela eu ver que não é, ele se gaba por ter aberto 3 clientes no mês. Então eu já vejo que não é tudo aquilo. Tem um conhecimento talvez, mas não tem resultados. Por quê? Porque são pessoas conscientes, porém incompetentes. Aí tem o terceiro nível. O terceiro nível é o nível que você se torna consciente e competente. Você sabe o que fazer e você faz bem. Esse é o terceiro nível. E existe o quarto e último nível. O nosso cérebro é uma bênção, gente. Por quê? Porque ele foi criado para nos ajudar a administrar as energias. Ele gerencia energia. Então tudo que você faz de forma consciente e competente, ele joga para o automático. E aí você chega no quarto nível, que você é inconsciente, porém competente. Lembra quando você foi para uma aula de volante? Lá te ensinaram como você dirigir, e de repente você saiu da aula e se tornou o melhor motorista que existia, é isso? Não, porque você saiu da aula de volante consciente e incompetente. E aí depois você começou a praticar e você começou a criar competência. E agora, se você já dirige há anos, você é inconsciente, porém competente. Quantas vezes você passou a marcha para chegar até aqui? Para quem tem carro manual. Quantas vezes você passou marcha? Quantas vezes você apertou no freio? Você não sabe, porque você fez de forma inconsciente. Então o maior nível do crescimento é quando eu chego de uma forma inconsciente. Esses dias o meu filho ganhou um cubo mágico, faz 3 semanas. Na verdade ele tinha ganho um cubo mágico. Sabe o que é aquele cubo mágico de várias cores? E ele ficou 3 semanas sem montar, só montava um lado. E eu dizia, filho, vai para o YouTube, está todo mundo lá ensinando você a fazer todos os lados. E ele ficou só um lado. Até que um dia eu me irritei e disse assim, hoje nós vamos montar esse negócio de 6 lados. Não, duvido, pai, vamos? Hoje ainda, nós não vamos dormir enquanto nós não aprender a fazer esse negócio. Aí eu fui para o YouTube, entendi como funcionava, aí eu me tornei incompetente e consciente, aí eu me tornei consciente e incompetente, porque eu entendi como é que fazia, aí comecei a tentar, fazia a fórmula errada, tinha que começar tudo de novo, fazia errado, e aí eu fui praticando. Aí quando eu pratiquei e eu acertei, aí eu me tornei consciente e competente. E aí, depois de um tempo, eu fui decorar as fórmulas, porque é muito complicado. Resumindo, eu ensinei para o meu filho e em meia hora no outro dia, ele já estava fazendo melhor do que eu. Porque ele passou pela incompetência e inconsciência, depois ele foi para a consciência e competência, e ele pulou da consciência e competência para consciência, inconsciência e competência muito rápido, ou seja, ele não pensava mais. Eu perguntei, filho, tu ainda pensa naquelas fórmulas que o pai te ensinou? Não, pai, eu não penso mais, eu já faço aqui, e eu ainda penso. Por quê? Porque ele praticou mais do que eu. E talvez ele tenha também mais facilidade para algumas coisas do que eu. Mas você consegue entender que ele teve que passar por esse círculo? Você consegue entender? Você consegue entender que tudo que você faz bem hoje, você passou por esse círculo também? Amém? Então todos nós vamos passar por esse círculo. E por que eu estou falando isso? Porque aquilo que você vai aprender hoje, você vai sair daqui consciente, porém incompetente. E se tu não lutar para ter consciência e competência, daqui 2 semanas você esqueceu tudo que eu te ensinei e você não vai usar nada. E é por isso hoje que a igreja está cheia de pessoas que estão há anos lá e são as mesmas pessoas. Por que elas são as mesmas pessoas, Júnior? Porque elas não têm paciência para se tornarem competentes, elas só querem ser conscientes. Aí ela começa a fazer, não dá certo, elas desistem. Começa a tentar, não dá certo, elas desistem. Começa a tentar, não dá certo, elas desistem. E aí elas estão cheias de palavras na cabeça e 0 resultados na prática. Se você quer ter mais resultados, tudo aquilo que você aprender, leve para a sua semana e fica praticando, até que você torne inconsciente e competente, ou seja, até que você faça de forma automática. Fez de forma automática, vá para o próximo nível. Eu conheço pessoas que vão tudo que é evento, tudo que é palestra que elas conseguem, e tem menos resultado do que vai em 2 palestras, sabe por quê? Porque é muito consciente, porém pouco competente, não pratica aquilo que está aprendendo. Aí na rua nós temos mendigos que dão aula para nós. Você já sentou com um mendigo aí na rua? Eles dão aula para nós, mas o resultado deles é 0. Eu conheço pessoas que sabem só 2 coisas, só 3 coisas, e são gente bem financeiramente. Sabe por quê? Porque o cara que sabe 3 coisas, ele botou em prática. O cara que sabe muito não botou nada em prática.
Não é o quanto você sabe que vai te trazer resultados, é o quanto você aplica que vai te trazer resultados. É o quanto você faz, é o quanto você coloca em prática. Ou seja, por que eu estou falando aqui? Porque Deus quer levantar uma geração que fala menos e age mais. Deus quer levantar uma geração que faz e as coisas acontecem. Que não, melhor do que eu falar do que eu vou fazer, é falar do que eu fiz. Aleluia. Melhor do que eu falar que eu vou ser assim, o dia que eu for levantado um pastor eu vou fazer isso, o dia que eu for... Cara, se tu não faz hoje, tu não vai fazer quando ser um pastor, porque tu vai ter menos tempo que tu tem hoje. Se tu não faz hoje, se tu não é fiel no pouco, a Bíblia diz que Ele não vai te colocar no muito, porque no muito tu também não vai ser fiel. Então Deus quer nos levantar com uma geração que sabe e faz. Sabe e faz. Inconsciente e competente. Meu amado, então vai ter áreas da sua vida que você vai ser inconsciente e competente, mas tem áreas da sua vida que você vai ser inconsciente, competente e especialista. Diga para quem está do seu lado, qual área você precisa ser um especialista? Eu sei nadar, eu até nado 1,5 km, mas não nado 30 km como os top, porque os top são especialistas. Eu até sei jogar futebol, mas não jogo alto nível, porque quem joga alto nível é um especialista. Mas eu não preciso ser um especialista em tudo. Você não precisa ser um especialista em tudo. Você tem que ser especialista naquilo que Deus te destinou a fazer. Aí ali você tem que investir. Mas você sabe como que se torna um especialista numa área? Você sabe como que se torna um especialista em uma área? A área corporativa, a área profissional diz que você vai se tornar especialista em uma área quando você se dedica 10 mil horas para fazer aquilo que você quer ser um especialista. Um piloto de avião é considerado um piloto de alto nível quando ele tem 10 mil horas voo. Por quê? Porque ele já errou tanto, ele já sabe todos os caminhos, todas as formas de como não fazer algo, como não pousar no avião, ele já sabe, porque ele já tentou, já errou várias vezes. Então se você quer se tornar um especialista, invista 10 mil horas em algo. Eu vou ser um ministro de louvor. Beleza, você vai se tornar o cara quando tiver 10 mil horas ali de investimento, de aprender, de entender, de fazer técnica. Eu vou ser um palestrante, então tá. Você acha que eu recebi a unção de falar em público e fiquei parado? Não, fui fazer treinamento de como falar em público, técnica de oratória. E eu fui atrás, tô correndo atrás até hoje, porque eu ainda não estou onde eu deveria estar. Amém? Então se você tem um chamado, você tem que focar nele. Por que eu estou falando isso? Descubra qual é o seu chamado e descubra onde você tem que ser um especialista. Porque você nunca vai ser especialista em tudo, mas você tem que ser especialista em algo. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Ezequiel fala sobre 4 níveis de água, que é o que nós vamos tratar o nosso texto hoje, a nossa palavra hoje. Existem 4 formas de ter intimidade com Deus. Em Ezequiel, capítulo 47, fala sobre 4 níveis de água. E quando a palavra de Deus está falando de água, ela está falando da presença de Deus. Ela está falando da vida de Deus. E através de Ezequiel nós podemos fazer um paralelo com os tipos de intimidade que existem, com as formas com que eu tenho de ter intimidade com Deus. E eu queria que você começasse a se concentrar naquilo que nós vamos falar nessa noite, começar a se identificar qual nível de intimidade você está. E eu vou dizer para você, teve um nível de intimidade que eu pratiquei na minha vida, que foi o que mudou a minha chave. Escute, existem 3 níveis de intimidade que você vai ter na sua vida, que não vai virar a tua chave. Mas existe um, e esse vai virar a chave da tua vida e você vai fazer coisas que você jamais imaginou. Hoje eu tenho feito coisas que eu jamais imaginei. Quando eu faço, às vezes eu imaginei uns 2 meses antes, 1 ano antes, 2 anos antes, porque Deus me revelou pouquinho tempo. Mas nunca imaginei com 15 anos estar aqui hoje pregando para vocês. Nunca imaginei com 15 anos estar hoje onde eu estou na empresa, lá na igreja. Nunca imaginei. Por quê? Porque quando a gente chega no 4º nível de intimidade com Deus, Ele começa a fazer coisas que a gente jamais imaginou. Ezequiel 47, 3 ao 12 diz assim: o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão. Talvez eu não esperei vocês abrirem, né? Eu dou mais um tempinho aí, quem quiser abrir. Ezequiel 47, do 3 ao 12. Não deixe Satanás roubar essa palavra do seu coração hoje. Guarde ela com toda a força. Segure com as 2 mãos. Lá na China, os chineses têm uma cultura de entregar às pessoas tudo com 2 mãos. Ele vai te dar um papel, um cheque, ele te dá com 2 mãos. Para significar o respeito com que ele tem com aquilo que ele está te passando. Então, segure hoje essa palavra com as 2 mãos.
Não deixe ela ser roubada, porque a palavra diz que Satanás tenta roubar a semente que está exposta. Ou seja, aquela semente que você ouviu, mas não deu tanto valor. Guarde, segure essa palavra, porque ela vai ser transformadora. Daqui 10 anos você vai ver o que você vai ser, o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Ezequiel 47, 3-12 diz assim: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Batia onde? Tornozelo. E ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água. Chegava ao joelho. Aonde? Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Aonde? E mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: está aqui. Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Aqui está falando de água pelo tornozelo, de água pelo joelho, de água pela cintura e água onde não podemos mais medir e nos controlar. Porém você começa a perceber que só vai ver aquela água frutífera, cheia de peixes, sabe, aquelas árvores frutíferas, só vai ver isso quem está no quarto nível. Quem estava por tornozelo não via, quem estava no joelho não via, quem estava na cintura não via. É por isso que dentro da igreja hoje nós vamos ver pessoas de anos, porém não veem peixes, não vê prosperidade, não vê nada, não vê o milagre de Deus na vida delas. Por quê? Porque o nível de intimidade delas com Deus é muito raso. E aí eu quero explicar cada nível na sua vida e você vai se identificar. Primeiro nível fala de águas que dão nos tornozelos. O que significa isso? Águas que dão nos tornozelos. Entrega de vida apenas para mudar, endireitar os nossos pés. O primeiro nível de água é aquele nível que eu venho para a igreja apenas para Deus mudar os caminhos que eu acho que tem que ser mudado. E aí eu venho para a igreja e quando o pastor Bill ou quando o Júnior fala de algo que mexe no meu conforto e que não é aquilo que eu queria, não é para mim, não é bem assim. Esse é o primeiro nível de intimidade com Deus. É quando eu venho para a igreja só para molhar o pezinho. Eu vou lá e se me refrescar e se for bom beleza. Se não for bom, se a água estiver muito fria ou muito quente, eu já volto para beira da areia. Quem foi na praia já sabe que é assim, né? A água pisa na água, está gelada, eu volto. Esse é o primeiro nível, é o nível onde eu permito com que Deus mude a minha vida apenas naquilo que eu acredito que é certo, e não no que a Bíblia diz que é certo. E esse é um nível muito raso, esse é o nível onde a maioria das pessoas na igreja muitas vezes vivem. Eu tenho formação em coach hoje também, e o coach já te ensina a mudar de vida sem precisar buscar a Deus, sem precisar ir na igreja. O coach já nos ajuda, só que o coach vai te ajudar a mudar as suas atitudes até um nível de endireitar os seus caminhos, mas tem um nível que o coach nunca vai te levar. É um nível do sobrenatural, é um nível onde a matemática e as estatísticas não funcionam mais. Eu fiz umas previsões nos 3 últimos meses de venda lá na empresa, e os 3 últimos meses surpreenderam a minha previsão. Minha previsão máxima, minha previsão mínima e a previsão média, eu faço lá na minha planilha, e esses 3 últimos meses foi acima da máxima. Sabe o que é isso? Quarto nível, é onde Deus está no controle e é onde as estatísticas, onde a matemática não explica. Talvez você vive na média, talvez você vive na mínima hoje,
Por quê? Porque você ainda só está molhando os seus pés. E você não vai ver as árvores frutíferas com água pelo nível dos pés. E tem um segundo nível, que é o segundo nível, é as águas que dão nos joelhos. O que é as águas que dão nos joelhos? É a entrega para endireitar o caminho e uma vida simples e mecânica de oração. Até tem uma vida de oração, mas ela é mais uma rotina de desabafo, de petição, e pouco muda a minha vida, mas me faz me sentir poderoso. É aquela pessoa que ora muito, é aquela pessoa que se tu perguntar para ela, ela ora 3, 4 vezes ao dia. Sabe, ora muito, mas aí se tu perguntar o que Deus tem feito na vida dela, ela vai te dar testemunho de 4 anos atrás, porque atualmente Deus não fez nada na vida dela, porque ela não se permitiu com que Deus fizesse. É aquele nível que eu venho para a igreja, eu oro, eu leio, mas os milagres de Deus ainda não acontecem. Por quê? Porque eu tenho uma vida mecânica. Eu orei, mas não orei de todo o meu coração. Eu cheguei na oração e disse para Deus, vim com uma listinha de pedido, né? Porque às vezes eu acho que Deus é um supermercado, que eu vou lá, dou uma lista para Ele, ó, é tudo isso aqui. Trabalha hoje aí, Deus, que no final do dia eu venho buscar. Trabalha Deus, né? Não é eu vou trabalhar para chegar lá, não, é tudo Deus, ó, só tu. Ou muitas vezes eu vou lá só desabafar com Deus, Deus eu estou assim, Deus eu estou assado, e realmente eu não peço para Deus, Deus, o que eu devo fazer? Deus, o que eu preciso mudar? Eu tenho 2 perguntas básicas na minha vida, que é, por que está acontecendo isso? É obra do maligno? Então eu vou orar. É incompetência ou é imaturidade minha? Ah, não, é incompetência e imaturidade. Deus, o que eu preciso aprender? Sabe por que o povo do Egito não saiu rápido de lá? Porque não fez a segunda pergunta. Deus, por que nós estamos aqui? É vontade tua ou é porque nós estamos sendo teimosos? Não, porque vocês estão sendo teimosos. Então o que eu devo fazer para parar com essa teimosia? O que eu devo fazer para ser mais rápido nesse processo? Se eles tivessem perguntado isso para Deus e se posicionado, eles teriam saído rápido daquele lugar. O problema é que essas pessoas nunca fizeram essa segunda pergunta. O que eu devo fazer para sair desse lugar? Porque tem coisas que vai ser o demônio, mas muitas vezes a gente demoniza tudo. E acha que tudo é obra do capeta. Não, muitas vezes é tu que precisa aprender algo. Muitas vezes é tu, porque eles levantaram um bezerro de ouro achando que era o capeta que estava impedindo com que as coisas acontecessem de forma rápida, mas não era a culpa de Deus. Eles estavam com Deus, a culpa era deles que não se posicionavam. Você consegue entender? Então tem coisas na sua vida que você vai orar e vai acontecer. Teve coisas que eu expulsei e o peso que tinha no meu ambiente de trabalho saiu. Mas tem coisas que eu orei e não saiu, porque era coisas que eu deveria aprender, eu deveria evoluir. Então a gente muitas vezes só terceiriza a responsabilidade e coloca tudo para Deus ou o diabo. Nada é eu e nada é culpa minha. Então esse é o terceiro nível que da água que dá na cintura. Vocês aqui já foram para a praia? Quem já foi na praia? Quando você começa a chegar com água pela cintura, começa a dar uma sensação meio doida, né? Uma sensação diferente. Ou se a água está gelada, começa a faltar ar. Se a água está quentinha, pá, que coisa boa. Que delícia que está essa água. Mas geralmente é quando a gente está com água pela cintura. Amém? E o que significa esse nível de água pela cintura? Significa o prazer que dá estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus não dá prazer? Não é gostoso adorar e louvar ao Senhor? É legal e muito bom. E muitas vezes pode ser até viciante, porque tu quer repetir aquilo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas lá no bombeiro tem uma frase muito famosa que diz: água pelo umbigo. Água pelo umbigo. Só quem fez o projeto Golfinho do bombeiro sabe dizer essa frase. São os 3 aqui na frente. Água pelo umbigo, sinal de perigos, né? Quem é bombeiro aprende sobre isso. Por quê? Porque quando a água está abaixo do umbigo, você tem controle sobre o seu corpo na água. Então quando tem aquelas puxadas do mar, você consegue se segurar. Porém, quando ela começa a chegar no umbigo, quer dizer que você não tem mais controle sobre o seu corpo dentro da água. E o nível de intimidade com Deus pela cintura significa um nível bom, um nível gostoso, mas eu ainda controlo a minha vida. Eu vou até onde eu quero ir. Se a água estiver gelada, eu já volto. Se a água não estiver limpinha, eu já volto. Se a água não estiver como eu gostaria, eu volto. E esse é um nível que é bom, que é prazeroso, mas ainda não vê os milagres de Deus. Mas ainda não vê o melhor de Deus. E eu te pergunto, quem quer ver o melhor de Deus? Amém? Você quer ver o melhor de Deus? Então você tem que ir para a quarta forma de ter intimidade com Deus. E qual é a quarta forma de ter intimidade com Deus? Deixa eu parafrasear, né? Água no umbigo, sinal de perigo. E água no umbigo é um sinal de que estou a um passo do sobrenatural. Água no umbigo é um sinal de que estou a um passo do sobrenatural. E aí está com você.
Você vai virar a chave e vai mergulhar, ou você vai ficar no controle da sua vida? Eu vou ficar no controle. Deus respeita e eu também respeito. Só que você não pode culpar a Deus pelos resultados que você tem, porque o controle é seu, o resultado é responsabilidade sua. Agora você vai começar a ver o sobrenatural de Deus quando você tiver algo mais profundo. Uma forma de ter intimidade, buscar a Deus pelo que eu posso sentir. Então a água no umbigo, a água na cintura, ela é uma forma de buscar a Deus só pelo prazer. Sabe aquela pessoa que diz assim, hoje o culto não estava bom. Por quê? Não arrepiei, então não estava bom. Essas são pessoas que avaliam culto pelos sentimentos. A água não estava boa hoje, por quê? Fui até a cintura lá e não deu aquela sensação que eu esperava. Deu diferente, hoje está muito gelada. Ou seja, são pessoas que têm um nível de intimidade que é bom, mas ainda não está lá. Então o maior nível de intimidade é quando as águas não dão a pé. Porque quando as águas não dão a pé, é claro que com relação ao mar, isso é saudável você ir com água pelo umbigo. E você deve ir até com água pelo umbigo, principalmente quando você não conhece aquela praia. Mas com relação a Deus não funciona assim, porque as coisas de Deus não funcionam como a gente pensa e como a gente vive neste mundo. Por isso que elas são sobrenaturais, elas vão além daquilo que é natural. Então no mar você deve respeitar a água pelo umbigo, mas na presença de Deus você tem que se jogar, até com que a água não dê mais a pé. Entregar água que não dá a pé é uma entrega a ponto de dependermos completamente da corrente das águas para nos movimentarmos. E aí nós estamos debaixo de uma total dependência de Deus. É um nível em que não vivemos mais para nós, mas Cristo começa a ter o controle das nossas vidas. Porque a água pelo umbigo, quem está no controle? Eu. A água, quando eu não tenho mais controle, é Deus está no controle da minha vida. E o que significa isso? Na prática, Júnior, o que significa isso? Eu não ter mais o controle sobre a minha vida. Antes eu quero que você abra em Eclesiastes 11, do 1 ao 2, que você vai ver um texto que complementa isso que eu falei com você. Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo do 1 e 2. E o que diz o texto? Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que esse texto está dizendo? Atire o quê? O seu pão sobre a água. O seu pão, singular, um pão. E depois vai vir e tu vai conseguir repartir com 7, e até mesmo com 8. E é isso que acontece, é isso que está lá no texto que nós lemos em Ezequiel. Quando eu atiro a minha vida nas águas, a ponto que elas não dão a pé, elas voltam de uma forma tão abundante que tu consegue repartir aquilo com 7, 8 pessoas. Quando você se lança na total dependência de Deus, Deus começa a fazer um sobrenatural na sua vida, onde a matemática não faz mais sentido. Eu atirei 1, volta 8. Eu atirei comida de 1 e volta de 8. A estatística não faz mais sentido. Por quê? Porque eu estou mergulhado na dependência de Deus. E é esse o nível que Deus quer que você venha ter a partir de hoje. E se você já tem esse nível hoje, glória a Deus, permaneça e não deixe se perder. Porque mais importante como se começa, é como se termina. Como você vai terminar? Eu comecei um vadio profissionalmente, e terminei hoje alguém que é valorizado. Eu comecei uma pessoa intriguenta, hoje comecei a ser aquele que traz harmonia no ambiente profissional. O mais importante é como eu termino. Amém? Mais importante como você termina. O que é o pão? O pão é aquilo que você tem mais de importante. O pão é a sua vida. Diga para quem está ao seu lado: o pão é a sua vida. E o que quer dizer lança o teu pão sobre as águas? A água o que é? Presença de Deus, vida de Deus. Então lançar o pão sobre as águas significa lançar a minha vida na presença de Deus, mas não de qualquer forma, não pelo pé, não até o joelho, não até a cintura, mas de forma que
eu não consigo mais me controlar. Porque quando tu estás mergulhado no rio, tu até consegue controlar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, mas se a correnteza está forte, tu não tem controle e ele te leva para onde ele quer. E é isso que é estar na presença de Deus. Eu até posso dizer, Deus, eu gosto mais de pizza do que de cachorro quente, e até posso opinar isso, mas as decisões importantes, as decisões que têm grande impacto na nossa vida, é Deus quem vai definir. Amém? Você não precisa perguntar para Deus, Deus, posso ir do banheiro, posso escovar o dente agora, ou vou lavar a mão primeiro, ou faço ou janta primeiro. Não, isso aí Deus te dá liberdade, você pode nadar para os lados, mas estar na presença de Deus mergulhado e as decisões importantes serem pautadas pela vontade de Deus. Amém? Esta é uma forma onde a matemática e as estatísticas humanas deixam de fazer sentido. Como assim, Júnior? É um Pedrão pescador grosseirão, começa a se tornar um pregador de mais de milhares, de 3 mil almas, ganha 4, 5 mil almas. É aquele cara que não tinha nada. As estatísticas diriam que ele ia ser o quê? Um grande pescador de peixes. Não é assim? Conhece um pescador aí que pesca bem? Aí amanhã ele se torna um pregador mundial. Esse é o Pedro. As estatísticas não diziam isso. Previam isso na vida de Pedro? Não, a matemática não previa isso. É Moisés, é aquele pastorzinho de ovelhinha, que nem o pai botava fé nele, que era aquele cara menorzinho. As estatísticas dizem que os reis eram altos, fortes, musculosos. Essa é a estatística. Até Jessé foi enganado, deve ser esse cara aqui. E aí de repente aparece um Davizinho, um pastorzinho de ovelha, que o pai esqueceu, e esse cara se torna o rei de Israel. Por quê? Porque Davi vivia, não era com águas pelos pés, nem pelos joelhos, nem pela cintura. Davi vivia submerso. Tanto é que ele venceu Golias dizendo, eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Não é porque eu sou forte, nem porque eu sou grande. É um José do Egito, que foi rejeitado, e as estatísticas diriam que ele era uma pessoa... Hoje, né, a psicologia explica isso, tem algum psicólogo hoje, né? A tendência de uma pessoa rejeitada é com que ela se torne mais agressiva, que ela se torne uma pessoa ruim, difícil de se lidar. Mas como José do Egito era uma pessoa que vivia mergulhado na presença de Deus, ele foi contra as estatísticas. Aquele cara que era para ser rejeitado, que era para ser grosseiro, que era para não ter facilidade de se relacionar com as pessoas, se tornou a segunda maior autoridade do Egito. Aleluia. Quando você vive na presença de Deus de forma mergulhada, de forma com que você não tem mais controle, as estatísticas começam a cair por terra. A matemática não faz muito sentido. A matemática de Deus é 1 mais 1 igual a 3. É assim que é a matemática de Deus. E eu pergunto para você, como você quer viver? Eclesiastes 11, 5, 6 diz assim: assim como tu não sabe qual o caminho do vento, esse aqui é para quem está no nível profundo, tá? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual vai prosperar, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Quando nós nos lançamos, nós não temos noção do que Deus vai fazer. Eu não tinha noção do que Deus tem feito. E você não tem noção do que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. E já estão me expulsando aqui já, deixa eu subir aqui já. Não, mas já estou finalizando, tá? Quando jogamos o pão na água, ele começa a inchar. Tem vários tipos de pão. Tem o cascudo, tem o lisinho, tem o francês, tem o macio. Mas todos eles, quando jogados na água, nós jogamos ele no profundo, todos eles amolecem. Todos eles tomam uma nova forma. Então, meu amado, eu quero dizer para você, eu era um pão cascudo. Difícil de lidar. Aquele lá era um cascudão também. Aquele lá era um cascudo armado ainda, pior. Cascudo armado é mais perigoso. E talvez você é um cascudo, talvez você é um pão igual Pedro era um pão cascudo, grosseiro, não sabia nem falar direito. Não importa que tipo de pão você é. Qualquer pão que se jogar na profundidade, ele toma uma nova forma. Qualquer pão que eu jogar no meio do mar, ele vai se tornar uma nova forma. E ele vai voltar com vida para 7, para 8, para 5 mil pessoas. Amém? Precisamos de parar de nos conformar com apenas atitudes sendo mudadas porque eu vim para a igreja. Precisamos parar de nos conformar apenas porque eu tenho uma vida de leitura e oração. Precisamos parar de nos conformar só com arrepios e sensações boas.
precisamos querer o melhor de Deus. Precisamos desejar o sobrenatural de Deus na nossa vida. O nível mais alto de uma equipe, isso é estudado hoje na área corporativa, na área de equipes. O nível mais alto de uma equipe é quando ela sai da falsidade, porque geralmente quando a gente entra numa equipe a gente não expõe a nossa opinião, aí ela vai para a sinceridade. Depois ela é sincera, ela volta para a falsidade porque ela começa a ter briga porque ela é sincera, então ela fica quicando. Tem equipes que ficam quicando a vida inteira entre falsidade e sinceridade. Mas o nível mais alto de uma equipe é quando ela pula para o terceiro nível, que é o nível onde ela se sacrifica pelo bem maior. É quando eu quero fazer uma coisa, minha esposa quer outra, mas eu mato a minha vontade pela vontade dela. De repente amanhã ela mata dela pela minha vontade. E de repente nós dois matamos a nossa vontade pela vontade do geral. Nós vamos construir. Esse ano agora nós estamos construindo. Então tem momentos que eu tenho que matar a minha vontade e a dela junto. Por quê? Porque nós temos um propósito maior, que é a construção da nossa casa. A gente foi no Paraguai, a gente comprou algumas coisas. Então teve uns itens lá que eu queria trazer, a gente não trouxe. Era a nossa vontade? Era. Mas a gente sacrificou. Pelo quê? Pelo bem maior. Então o nível maior de uma equipe é quando ela se sacrifica pelo bem maior. Não pela vontade minha, nem só dela, mas a vontade de todos. Foi isso que Cristo fez. Ele se sacrificou pela vontade maior. Jesus não queria fazer isso. Você sabia disso? Jesus não queria fazer. Ele orou 3 vezes para Deus livrar ele desse cálice. Mas ele estava no nível maior. Ele estava no nível onde ele se sacrificava pelo bem maior. Eu era para ir no Paraguai na semana passada, era a nossa previsão. Mas eu tinha um curso de casais que eu tinha que trazer uma palavra, que me convidaram para trazer uma palavra. Pelo fato de eu vir hoje, não vim na semana passada, eu perdi um dia de férias. Por quê? Porque semana passada era feriado na sexta. Mas eu me sacrifiquei pelo bem maior, porque a vontade de Deus não é que eu estivesse no Paraguai aquela semana, nem aqui aquela semana, mas essa semana. Então quando nós não temos mais controle, quando a gente vive um nível de intimidade profundo, não é mais a minha vontade, não é mais o que eu vou pagar, é o que Deus quer que eu pago. É o preço que Deus quer que eu pague, eu vou pagar. E Deus só me diz qual é a velocidade e aonde tu quer que eu chegue. Então o quarto nível de intimidade com Deus, não importa se você vai com a minha cara, se você vai com a cara do Bill, do Apolo, não importa se você vai com a cara do louvor, não importa, é Deus, esse lugar é de Deus, eu vou fazer porque Deus é Deus. Porque se um dia eu for o líder de uma igreja e as pessoas só estiverem na igreja porque gostam de mim, eu só falho, amanhã elas já não vão estar mais na igreja. Hoje eu estou há 20 anos na mesma igreja, E teve pastores que fizeram coisas que me desagradaram, me decepcionaram, porque eles são falhos, são humanos, e eu também, se eu for líder daquela igreja, eu vou também decepcionar. Mas é porque nós nos sacrificamos pelo bem maior, e o bem maior é Cristo, e Cristo é o pastor da nossa igreja. Você consegue entender? Então um nível maior de você ter aqui dentro é quando você se sacrifica. Eu queria, teve uma caminhada ontem aí, olha, eu queria estar no meu sofazinho, mas eu fui naquele sol escaldante na caminhada, se sacrificando pelo bem maior. Gente, semana passada eu estava lá, no auditório com o ar-condicionado queimado. Onde eu queria estar? Na minha casa, com o ar-condicionado ligado, no Netflix, no Play, ou aqui no Paraguai fazendo compras. Mas não é eu mais que controla a minha vida, é Cristo. Se eu tiver que comer, se eu tiver que ir para a África, se eu tiver que ir para qualquer lugar e Deus me mandar e Ele confirmar que é Ele que está mandando, eu vou. Porque não é mais eu que controlo a minha vida, você consegue entender? Mateus 15, 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, escute, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Perca a sua vida. Quando a palavra diz lançar, ela quer dizer assim, abra a mão da tua vida, abra a mão dos teus horários de Netflix, abra a mão do teu conforto, abra a mão, lança, e você vai se impressionar com aquilo que vai voltar para você. Você vai se impressionar com o que o Senhor vai fazer. Nem todos serão empresários bem-sucedidos, pessoas ricas, pessoas prósperas. Escute, nem todos serão bem-sucedidos e prósperos financeiramente. Por quê? Porque essa não é a razão da humanidade. João 10,10 diz, eu vim para serem ricos e sejam ricos em abundância, é isso? Não, eu vim para que tenham vida. E vida não significa dinheiro. Às vezes Deus dá dinheiro para que aquele ali potencialize o reino de Deus e aquele ali faça com que o reino de Deus funcione. Mas tem muita gente rica se matando. Por quê? Porque tem dinheiro, mas não tem vida. E Jesus veio para trazer vida. E vida não quer dizer que está ligado ao dinheiro. Talvez alguns vão ser bem-sucedidos financeiramente, outros talvez nem tanto, vão para a África lá, passar algumas dificuldades. Mas pode ter certeza, aquelas pessoas que estão lá na África trabalhando são mais felizes do que pessoas que estão aqui com a conta sobrando dinheiro.
Porque elas estão com a vida de Deus, elas estão mergulhadas no centro da vontade de Deus. Mais 2 frases para finalizar. Já estou acabando. Tem uma frase de Matthew Kelly, escute. Uma frase de Matthew Kelly que diz assim: todo mundo é um gênio. Tá mentindo para mim? Verdade, escute. Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que ele é um estúpido. Todo mundo é um gênio. Você é um gênio, você é uma gênia, você é gênio, você é gênio, você é gênio, você é gênio. Todo mundo é um gênio. Mas se nós julgarmos o peixe pela capacidade que ele tem de subir numa árvore, ele vai se achar um estúpido. Talvez você se ache um estúpido hoje. Talvez você se ache uma estúpida hoje, com todo respeito. Talvez você se ache. Mas é porque você está na sua área errada, você está no lugar errado. É porque você é um peixe, você nasceu para nadar e está tentando subir uma árvore e se acha um incompetente. Gente, se a minha esposa disser para mim hoje: Júnior, eu quero que tu seja o cestinha da seleção de basquete. Gente, eu vou me esforçar, eu vou treinar, mas não vou conseguir ser um gênio nessa área. E aí a minha inteligência não pode ser questionada porque eu não vou conseguir ser um cestinha do basquete, porque eu não tenho estrutura para ser um jogador de basquete. Eu não vou conseguir. Tem esportes que eu não vou ter vantagem. A física já comprova isso, né? Em algumas coisas. Mas, se for da vontade de Deus que eu seja um cestinha de basquete, se a minha esposa pedir, talvez eu não consiga, mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Consegue entender? Deus te deu uma estrutura, Ele te deu um dom que talvez você nem você mesmo conhece. Pedro não sabia que tinha o dom de falar em público, até que Jesus ativou esse dom nele. Davi não sabia que ele poderia derrubar um gigante, até que o dom dele foi ativado lá quando ele derrubou um urso de 3 metros. E quantos metros tinha Golias? 3 metros. Olha que coincidência. Talvez você se ache um estúpido ou uma estúpida, mas é porque você está fora do propósito de Deus. Talvez é porque você está com água pela cintura, querendo decidir a sua vida. Lance sobre as águas da sua vida agora. Lance sobre as águas da sua vida hoje. Perca o controle da sua vida para Deus. E o seu dom vai ser ativado. A sua chave vai ser virada. Você tem algo que você possa repartir com alguém hoje? Um pão que Deus colocou na tua mão? Então reparta. Não, Júnior, eu não tenho. Então mergulhe. Eu tenho algo para repartir com alguém? Reparta. Eu não tenho? Mergulhe. Eu tenho algo para repartir com alguém? Reparto. Eu não tenho? Mergulhe. Lançar a minha vida nas águas. Coloque-se de pé nesse momento. Nesse momento nós vamos cantar uma música. E ela fala em lançar a nossa vida nos braços de amor do Senhor. Lançar. Essa música é da Isadora Pompeu. E ela tem uma parte que ela diz assim: a minha relevância é estar em ti. Olha só, a minha relevância. Quando você ativa o seu dom, você se torna relevante naquilo que você faz. Porque Deus, escute, Deus te criou para ser excelente naquilo que você faz. Se você não é excelente naquilo que você faz, ou você está fazendo a coisa errada, ou você está fazendo de forma errada. Diga para quem está ao seu lado: você nasceu para ser excelente. Se você não está sendo excelente, diga para quem está ao seu lado: se você não está sendo excelente, você está no lugar errado. Ou você está fazendo da maneira errada. Porque tudo que Deus faz é excelente.